Jonas capítulo 1, nós iremos do versículo 1 ao versículo de número 6. Jonas, conhecido como um profeta menor, fica naquela sequência de livros difíceis de se encontrar, mas está aí, viu, irmãos? Pode ter certeza que está aí. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 6. Quando você encontrar, nós iremos ler e depois nós iremos orar. E eu te recomendo a não fechar, porque você viu que é difícil de achar. Que a gente vai precisar de alguns textos aqui para a gente conversar hoje à noite. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 6, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava pronto a se despedaçar. Então ficaram com medo os marinheiros, e clamava cada um ao seu próprio Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou, e dormia um sono profundo. O mestre, o capitão do navio, chegou até ele e lhe disse: Como você pode dormir? Levanta-te e invoca o seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra que está diante de nós. Nós cremos que ela é vida para o nosso coração. Que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Cada pessoa que comigo aqui está, Deus, tem os seus dilemas, os seus temores, os seus medos, a começar de mim mesmo, Deus. Mas nós estamos aqui de coração aberto para que o Senhor trabalhe sobre nós aqui através da tua palavra. Aplica ela, Deus, através do teu Espírito em nossas vidas. Me dê graça, Deus, para pregar com clareza, com lucidez, Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Dê um aplauso ao Senhor Deus. Meus irmãos, a sua atenção, pouco tempo, eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu quero falar ao seu coração sobre este tema aqui nesta noite. Fingindo que está tudo bem. Fingindo que está tudo bem. Eu já contei aqui neste púlpito antes, mas é pertinente que eu conte novamente uma história que eu ouvi de um homem que procura um médico, pois ele se encontrava numa profunda depressão. Ele se encontrava angustiado com a vida, ele se sentia só e sem desejo nenhum de viver. Durante essa consulta, o médico disse para ele que o tratamento dele seria simples, pois acabara de chegar na cidade um circo, e nesse circo existia um grande e famoso palhaço, e que esse homem deveria assistir ao espetáculo desse palhaço, que certamente ele sairia dali bem melhor. Porém, esse homem que estava consultando olha para o médico e diz: Mas doutor, o palhaço sou eu. Cheio de lágrimas, esse homem fazia outras pessoas rirem,
Esses homens até curavam os outros através do seu trabalho, conforme o que o médico recomenda, mas ele mesmo estava doente. Muitas vezes, esse é o nosso retrato. Nós estamos sorrindo, nós estamos transmitindo alegria, encorajando a outros, nos mostrando fortes, porém, nós estamos por dentro sendo consumidos por feridas, problemas, coisas que se arrastam por anos a fio. E nós continuamos com essa vida de fingimento, mostrando para quem está ao nosso lado que está tudo bem, quando na realidade nós somos os primeiros a saber que não está nada bem. Essa história de hoje, conhecida, é um desses momentos. O profeta de Deus, ele tenta ignorar que algo acontece à sua volta. O profeta Jonas, ele tenta sem sucesso fugir do Deus que tudo sabe. Ele tenta fugir, mas esse texto vai nos mostrar que não dá para fingir quando se trata de Deus. Eu sei que a história de Jonas está certamente entre as histórias mais conhecidas da Bíblia. A narrativa de Jonas e o grande peixe mexe com o nosso imaginário, como se fossem histórias de crianças que contamos para os nossos filhos. Mas essa narrativa, esse livro, ela está recheada de ensinamentos para nós, que não se resume à história real do grande peixe, mas existe aqui uma narrativa de milagres estrondosos de Deus, milagres maravilhosos, pois a questão do livro de Jonas não se resume ao peixe, a questão do livro de Jonas se resume a Deus, a um Deus de propósitos, a um Deus de misericórdia, a um Deus que nos encontra e dele não podemos fugir. É esse o ponto do livro de Jonas. Eu sei que você, como eu já disse, conhece bem essa história, mas apenas nesses 6 versículos, eu não tenho o propósito de apresentar-lhe todo o livro, mas nesses 6 versículos eu quero pensar aqui algumas coisas, para chegar no final dos textos que lemos, para aí sim me debruçar de forma um pouco mais ampla no que de fato eu quero falar ao seu coração. Olhando para o texto, eu já entro nele, te lembrando que ele é um profeta. E profetas são aqueles que estão acostumados a ouvir a voz de Deus. Profetas são aqueles que falam com o povo amando de Deus. Portanto, a voz de Deus não é estranha para Jonas. Jonas conhece ela com clareza, não há dúvidas. E o que Deus diz nessa fala? Texto que lemos, o verso 2. Deus diz assim: vá, Jonas, até Nínive. Ou seja, Deus está entregando para Jonas uma missão. E essa missão, Deus diz qual é. Você vai até Nínive para pregar contra ela. Pregar contra Nínive. E Deus dá o porquê. O texto diz que o Senhor fala que a malícia, a maldade dos ninivitas havia chegado a Deus. Ou seja, o Deus Santo havia se incomodado com o acúmulo de pecado dos ninivitas. E aí eu te conto quem são os ninivitas, para que esse texto faça mais sentido para você. Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive deveria ter, nessa época, cerca de 600 mil moradores. Um número muito grande para uma cidade do mundo antigo. Essa cidade fazia parte de um país, uma nação, a Assíria, que era um dos grandes impérios do mundo antigo. E o Império Assírio era crudelíssimo, terrível. Era um império perverso. Era um império envolto em maldade, crueldade, malignidade, em idolatria, promiscuidade, feitiçaria. Eles assassinavam os seus inimigos de forma onde eles testavam novas formas de se matar um ser humano. Os ninivitas eram assim. Quando eles iam para a guerra e venciam a guerra, eles iam testando maneiras de se matar um ser humano. Torturavam, estupravam.
Eles eram terríveis, matavam crianças, jogavam as crianças na parede para vê-las explodirem, abriam o ventre das mulheres grávidas. Os ninivitas eram terríveis. E Deus está dizendo, a maldade deles chegou até mim. Uma coisa que aprendemos aqui, Deus tem o limite. Não se engane, acreditando que quem vai, e alguém acha que Deus se esqueceu, não está vendo, fazendo vista grossa, não. Esse texto mostra o Deus soberano falando, chega. Há um momento que Deus põe um ponto final. E chegou esse momento. Aí o verso 3 vai nos mostrar a iniciativa de Jonas. O texto diz que Jonas começa o seu plano de fuga. A palavra do Senhor diz que ele se dispõe, não para obedecer a Deus, mas para fugir do que Deus lhe determinou. E ele põe uma cidade como alvo. O texto diz que ele quer ir para Tarsis. Não confunda Tarsis com Tarso. Tarso é a cidade onde Paulo nasceu, você sabe disso. Mas Tarsis não é. Tarsis é uma cidade ao sul da Espanha. Ou seja, se você olhar no mapa, você descobre que Nínive está a leste. E a cidade de Tarsis está no extremo oeste. Ou seja, no final do que se conhecia do mundo antigo. Era como se Jonas quisesse ir para o fim do mundo, do que se conhecia de mundo da época. Essa é a ideia dele. Nesse momento, quando ele decide ir para um lugar distante, o texto fala que ele desce até Jope, onde havia um porto. E lá nessa cidade ele compra uma passagem. Esse navio, meus queridos irmãos, esses navios que ficavam no porto de Jope, eram navios fenícios. A Fenícia era famosa por ter muito conhecimento na questão marinha. Os fenícios expandiram sobre marinha, navios, navegação no mundo antigo. Então ele vai embarcar com quem entende de navegação. Então verso 3, ele vai descer para comprar uma passagem. Só que o final do verso 3 nos dá um detalhe, quando o texto fala que a fuga dele é da presença do Senhor. Isso levanta algumas perguntas para nós. A primeira delas é por que ele fugiu. Por que ele fugiu? Alguns se enganam, acreditando que é porque ele estava com medo dos ninivitas. Esse povo era cruel, vou chegar lá e eles vão me matar. Alguns se enganam acreditando que é isso, mas não é isso. Ele desobedece, fica claro para nós no capítulo 4, versículo 2. Sabe por quê? O texto diz que ele fala no capítulo 4, versículo 2: Senhor, eu sabia que quando eu pregasse, os ninivitas iriam se arrepender. E eu não concordo com o perdão para os ninivitas. A fuga dele é porque Deus é bom demais. E ele não concorda com Deus. Ele queria juízo, mas Deus quis trazer misericórdia. Meus queridos irmãos, eu não quero falar sobre isso hoje. Meu alvo é outro. Quem sabe num outro momento a gente aborda isso. Mas o que me espanta é que ele é um profeta. Ele conhece Deus, ele conhece a voz de Deus. Ele sabe que não dá para fugir da presença de Deus. Mas, queridos irmãos, sempre, quando nós estamos envolvidos por situações como essa, nós nos tornamos desobedientes. É interessante esse texto mostrando que o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, os marinheiros pagãos obedecem a Deus, o barco obedece a Deus, o peixe obedece a Deus. Só tem um que não obedece, o crente. O crente é o único desobediente de um livro onde ele deveria ser o único obediente. Os ninivitas obedecem a Deus se arrependendo, mas é o crente que desobedece. Esse barco, segundo os historiadores, eles vão dizer que eram barcos que cabiam cerca de 100 a 120 pessoas. Então a ideia que Jonas parece transmitir para nós é que ele acredita que ele pode se misturar no meio das pessoas. É muita gente, é uma viagem longa, Deus não vai me achar aqui. Eu vou estar misturado, eu estou no meio da multidão. Isso já aponta para que daqui a pouco eu vou falar sobre o tema. As pessoas acreditam que o fingimento delas pode ser ofuscado no momento em que elas estão cercadas de outras pessoas. Não vou ser percebida. Estou no meio de muita gente. Ninguém vai ver como que eu estou, nem o próprio Deus. Era isso que Jonas acreditava. Por isso que ele vai para esse barco. Porém,
o livro de Jonas nos faz perceber que de Deus nós somos inescapáveis. Não dá para fugir do Deus soberano. E Deus tem tanta pressa que o texto nos faz saber que ainda no começo da viagem, Deus intervém. Deus não deixa o barco andar muito, mas o texto nos fala que Deus manda um vento soprar contra o mar. E o texto fala que levanta-se uma tempestade violenta. E essa tempestade começa a açoitar o barco que Jonas está. Aí eu te pergunto, meu irmão, imagina o desespero das pessoas. Olhando para fora do barco, tempestade. Olhando para dentro do barco, conforme diz a Bíblia, o barco estava quase partindo. As pessoas olhavam para o barco e a violência era tão grande e eles diziam, vai quebrar, vai partir, vamos afogar. Meus queridos irmãos, certamente, aqueles marinheiros eram experimentados em navegação. Certamente eram experientes. Eles eram acostumados a enfrentar situações difíceis. Mas o verso 5 nos dá uma informação. Eles ficaram com medo. Ou seja, esse texto mostra para nós que a gravidade aqui era enorme. Porque até homens experientes, acostumados a lidar com tempestades, estão com medo. Aí o texto fala que nesse momento, eles começam ali uma reunião de oração. São pagãos. Cada um vai orar ao seu Deus, clamar ao seu Deus, desesperado. Sabe por quê? Alguém uma vez disse que na hora do desespero, quando o pitbull solta da corrente, não tem ateu mais, né? Todo mundo clama. É o que está acontecendo. Quando o navio está para afundar, não tem ateu mais. Eles agora, eles não apenas oram, mas eles também vão agir. O texto diz que eles começam a pegar as bagagens, as cargas e jogar na água, para aliviar o peso. Esses homens estão envolvidos em desespero. Nessa hora, a gente se pergunta, uai, cadê Jonas? Cadê Jonas? Cadê ele? Qual a reação de Jonas com o mundo caindo à sua volta? O que esse homem faz? Como ele reage diante disso? O texto diz que Jonas desce para o porão do navio. E o texto nos dá um detalhe, que ele dorme, não apenas dorme, mas ele entra num sono profundo. Ele apaga no porão do navio. Sono profundo aqui, meus irmãos, preste atenção nisso. A expressão do hebraico usada para sono profundo é a mesma expressão que o livro do Gênesis fala sobre Adão, quando Deus faz Adão dormir para que pudesse retirar de Adão a costela para poder criar Eva. É essa dimensão de sono que Jonas entra, ou seja, é um sono anestésico. Podia mexer com ele, agitar ele, fazer cirurgia nele, pela lógica do hebraico, que esse homem entrou num sono letárgico, REM, profundo. O mundo está caindo. Meus queridos irmãos, ele não se importa com ninguém à sua volta. Aí o capitão do navio percebe que alguém faltou na reunião de oração. Né? Opa, fazendo as contas aqui, está faltando alguém aqui na reunião de oração. Nessa hora, o texto diz que ele desce para o porão. E aí ele encontra Jonas. E ele faz uma pergunta que seria a pergunta que qualquer um de nós faria nessa circunstância. Ele olha para Jonas e diz assim: como é que você pode dormir numa circunstância dessa? Como é que você pode dormir num cenário desse? Como que você finge que não está acontecendo nada com o mundo caindo à sua volta? Como que você ignora os fatos? Como que você fecha os olhos e simplesmente finge que não está acontecendo nada? Meus queridos, é essa a história. É disso que eu quero falar. O que essa história tem a ver com a gente? O que esse cenário final do verso 6 aqui tem a ver comigo e com você? Quantas vezes dormimos para não ver o que está acontecendo no mundo à nossa volta?
Meus queridos irmãos, nós anestesiamos a nossa própria consciência. Nós passamos a acreditar que pelo fato de não enxergarmos as coisas, essas coisas não vão nos afetar. Quantas vezes tomamos a posição de Jonas? Simplesmente, meus irmãos, fechamos os nossos olhos, acreditando que o que está acontecendo, pelo fato de estarmos dormindo, vai se resolver para lá. Meus queridos irmãos, por mais que nossas histórias sejam únicas e exclusivas, existe em nós, em cada um de nós, similaridades, situações que passamos, que nós enfrentamos, que todos os seres humanos se encontram na posição de Jonas. Sabe por quê? Porque essa narrativa não tem a ver com A, com B. Essa narrativa tem a ver com ser humano. Ser humano é não saber lidar, muitas vezes, com as coisas que estão diante de nós. É o que Jonas está fazendo. Fechamos os olhos e dormimos na esperança de acordarmos e o problema não está lá mais. Sonhamos em dormir, se for necessário, dias e dias, para ver se o problema some. Meus queridos irmãos, parece ser um instinto humano, essa necessidade nossa de virar a cabeça para o outro lado e não olhar para o que está diante de nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós evitamos conversa dentro de um casamento? Quantas vezes o cenário em que estamos envolvidos no casamento exige uma conversa sincera, honesta, mas nós escolhemos ou decidimos evitar coisas delicadas, questões de intimidade, frustrações, decepções, insatisfações. Nós fazemos isso acreditando que pelo fato de não tratarmos disso com o nosso cônjuge, vai se resolver. Quantas vezes, meus irmãos, nós corremos de conversas com os nossos filhos, sabemos que eles estão entrando por caminhos tortuosos, sabemos que eles estão fazendo escolhas que vai dar num final de morte, mas nós muitas vezes vamos evitando isso para não ouvir o que não gostaríamos de ouvir. Viramos para o outro lado, fechamos os nossos olhos, acreditando que isso é a solução. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós sabemos que precisamos ir a um médico, mas por não termos um diagnóstico que vai nos favorecer, por imaginarmos isso, pelo diagnóstico ser contrário, simplesmente não vamos. Evitamos fazer o exame, evitamos a consulta, acreditando que pelo fato de não irmos, o problema vai deixar de existir. Ou alguém que atravessa uma crise financeira, acredita que pelo fato de não falar disso, de não abrir os boletos, pelo fato de não atender o telefone, o problema vai se resolver. Viramos para o lado e dormimos no porão, acreditando que o problema não existe. Ou alguém que se encontra preso a vícios, álcool, drogas, tabaco, pornografia, pessoas se desgastando, pessoas perdendo tempo e vida, aprisionadas em tantas coisas, mas elas simplesmente, instintivamente, elas se recusam a conversar sobre o assunto, acreditando que essa é a solução. Quantos de nós se encontram em relacionamentos abusivos, tóxicos, malignos, se permitindo a coisas terríveis que levam ao medo, mas decidem não abrir os olhos, achando que a situação vai se resolver. Meus queridos, por que não falar da nossa vida espiritual? De quantas vezes nós temos consciência que ela está numa decadência, que ela está caminhando para o final, não há mais temor, não há mais quebrantamento, não há mais fervor. Mas falar sobre isso traz para nós uma exposição, mexe com feridas que geralmente a gente prefere dormir para resolver. A gente finge que não está acontecendo, a gente finge que está tudo bem, para não termos de enfrentar essas coisas. O nosso instinto parece nos levar a virar para o lado e entrar num sono profundo, achando que isso vai resolver. Evitamos a ligação, passamos por outro caminho, remarcamos a conversa, desmarcamos a reunião, desmarcamos a consulta, fazemos essas coisas numa tentativa infantil, que nos leva a acreditar que os problemas não existem, só porque eu não estou enfrentando eles. Eu venho aqui para te dizer,
que isso não resolve o seu problema. A tempestade ainda está caindo lá fora. Você só está dormindo, mas a tempestade ainda cai. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de maneira leviana, de quando nós temos de relevar algo, ou suportar algumas coisas ou comportamentos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui de pessoas que simplesmente ignoram e desligam a sua consciência. Tem pessoas que relevam, mas estão conscientes do que estão fazendo. Mas tem outros que parecem viver num outro mundo. Entram por um caminho que eu chamo de caminho de negação. Eles negam que essa realidade existe. Porque, meus irmãos, na verdade eles sucumbem diante dos problemas. Fingir que não está acontecendo nada não significa que não esteja acontecendo nada. Meus queridos, nós enfrentamos, por exemplo, uma pandemia. Por exemplo, devemos falar sobre isso. Quantas pessoas que não falam dela, como se isso não fosse existir. Quantas pessoas parecem ter uma fé adormecida como a de Jonas. Não encaram os fatos, fecham os olhos. E elas fazem isso acreditando que essa realidade não existe. Quantas pessoas, meus irmãos, acreditam que isso é fé, isso não é fé, isso não é segurança em Deus. Jonas vai dormir por falta de fé. Estar confiante em Deus não é isso. Estar confiante em Deus é ter ciência que o problema existe, mas a gente continua acreditando em Deus. Meus queridos irmãos, não é porque você confia em Deus que você deixa de olhar para o lado para atravessar a rua. Não é por isso. Você confia em Deus, mas continua olhando para o lado. Você não ignora os problemas. Eu venho, para que eu encerre, trazer para você uma recomendação, não apenas sobre o coronavírus, mas sobre a sua vida. Não feche os olhos para a vida. Não sorria só para não ter que chorar. Meus irmãos, encare o fato, não fuja da vida. Não fuja da realidade. Deus nos chama para uma fé acordada, para uma fé consciente, para uma fé racional. Meus queridos irmãos, e como fazer isso? Para que eu encerre. Como então? Qual o segredo? Como alguém que se encontra há anos de olhos fechados pode agir diferente? Como podemos despertar desse sono letárgico? Como? Onde eu começo? Eu te recomendo a começar como Jonas. Saia do porão. Saia do lugar escuro que te impede de ver o que está acontecendo na luz. Saia do lugar para onde a sua alma entra. Esse casco, essa casca, esse esconderijo que te faz acreditar que ele te esconde até de Deus. Não, não te esconde. Saia desse lugar. Uma fé, meus irmãos, de olhos abertos, é como o salmista no Salmo 37, quando ele diz: o Senhor é o meu esconderijo. O nosso esconderijo não é esse lugar que nos esconde de Deus. O nosso esconderijo é o próprio Deus. Eu não me escondo dele, eu me escondo nele. É diferente. Meus queridos irmãos, você não precisa ser o palhaço que vai ao médico, da história que eu contei no início. Você não precisa ser o Jonas que vai para o porão e fecha os olhos na tempestade. Você aqui nessa noite pode ser o Jonas que sai do porão. Você pode ser o Jonas que para de se esconder de Deus, que entende que é melhor estar do lado de Deus do que estar contra Deus, que não dá para escapar dos seus propósitos. Você pode sair daqui por aquelas portas hoje fingindo que nada está acontecendo, ou você pode sair daqui com os olhos abertos para a vida, sabendo que o mal existe, que o problema existe, que a situação é triste, mas ainda assim você saiu do porão, estendeu as mãos para Deus e me disse: Senhor, eu não queria, mas cumpra em mim a tua vontade. Jonas saiu na praia de Nínive, pregou, o povo se arrependeu e o propósito de Deus se cumpriu. O propósito de Deus vai se cumprir e não precisa doer tanto. Não precisa doer tanto. Se você obedecer antes, pode doer menos. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração, na altura do seu coração. Deus, nós te damos graças por tua palavra. A tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais íntimo do nosso ser. A tua palavra nos mostra, Senhor,
o quanto, ó Deus, nós precisamos melhorar como servos do Senhor. Ah, Deus, quantas pessoas, Senhor, têm levado uma vida de fingimento. Quem sabe no seu matrimônio, na sua relação com os filhos. Quem sabe, Senhor, na sua relação com Deus, contigo mesmo, Deus. Quem sabe, Senhor, na sua relação com o próximo, com o amigo. Pessoas que estão incomodadas com tantas coisas, mas não têm coragem, Senhor, de se abrir, de pedir ajuda, de gritar por socorro. E escolhemos o caminho do porão, dia após dia, onde nos fechamos. Entramos, ó Deus, nessa casca, nesse sepulcro caiado, mas lá dentro há um defunto, alguém que está morrendo, Deus. Sopra vida aqui nessa noite, Deus. Nos tira dessa sepultura, Deus. Nos faz enxergar o brilho da vida. Nos faz, Senhor, entender que há vida fora do porão. Que ficar dentro desse porão não vai mudar a realidade. Nos dá coragem, Senhor, de ter a conversa que precisa ter. Nos dá coragem, Senhor, de irmos, ó Deus, no exame, no médico, aonde a gente precisa ir, de atender o telefonema que precisamos atender. Nos dê coragem, Deus, para isso, Deus. As realidades mudam, Senhor, quando nós decidimos, Senhor, atender a Tua voz. E nós queremos sair daqui hoje, Deus, dispostos, não a fugir, Deus, do Senhor, não a nos escondermos do Senhor, mas a nos escondermos no Senhor. No Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda ao Senhor no seu lugar. Estenda suas mãos. Deus, que o Senhor complete em nossos corações aquilo que falta ao pregador. Que o Senhor continue, Deus, falando através dessa palavra ao nosso coração. Faça isso, Senhor, é o que pedimos. Pedimos em humildade, porque ai de nós, se o Senhor, ó Deus, não trabalhar em nossas vidas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.